Estando eu no meio daqueles atletas, para mim era basicamente aprendizados. Absorvi muitas coisas positivas para colocar em prática na minha carreira, sendo eu ainda um jogador muito jovem, né? É do Brasil! Brasil! Copa 98. Ele tá parado, que é sua! Brasil! A minha primeira Copa foi primeiramente assim a realização de um sonho, né? Que eu acredito que todos os jogadores, como eu, têm um sonho de disputar uma Copa do Mundo, representar o seu país. E a minha primeira Copa do Mundo foi na França, 1998. Os laterais são Cafu, Roberto Carlos e Zé Roberto. A minha primeira convocação para a seleção principal foi em 95, né? Então, de 95 até 98, eu tive assim um auge na minha carreira. Iniciei a carreira na Portuguesa e com 21 anos, muito jovem, muito novo, eu me transferi para o Real Madrid, fui jogar na Espanha, né? Então eu acho que por ter ido jovem para a Europa e ter jogado no Real Madrid, eu acho que isso não é que me garantiu na Copa de 98, é que me colocou na frente de muitos outros jogadores. Quando você passa aí para um outro nível e jogar em um clube como o Real Madrid, você está no meio dos melhores, né? Então você aprende muito, o seu futebol cresce e você evolui. Na minha época de criança, Copa do Mundo, a gente pintava a rua, a gente terminava os jogos, a gente que eu falo, eu, meus irmãos, meus amigos, a gente pegava a bola e ia jogar na rua. Cada um falava que era um jogador. E a lembrança que eu tenho de Copa do Mundo era assistir esses ídolos, né? Na televisão, ainda pequeno, mas nunca poderia imaginar que eu um dia iria representar, né, o meu país, que eu iria disputar também uma Copa do Mundo. Eu acho que ter sido inspirado por esses jogadores que disputaram Copas do Mundo, eu acho que despertou ainda mais o desejo de um dia poder estar ali também, de um dia poder representar o meu país também, de um dia poder ser uma referência também. Poxa, ser convocado e fazer parte de um grupo onde tinha Romário, Tafarel, Dunga, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Eu lembro que no dia da viagem que a gente saiu de Guarulhos para Paris, eu lembro que eu cheguei no aeroporto acho que umas 5 horas antes, porque eu estava muito nervoso, né? Até porque também na época a gente tinha que se apresentar de terno e eu nunca tinha usado terno. Então para mim foi uma experiência assim muito incrível, porque eu ia jogar com os meus ídolos, né? São jogadores que eu mencionei mais, que na época tinha mais idade que eu, e eu acompanhava eles já da Copa anterior, né, 94. Eu lembro que estar com eles ali, para mim era como se eu estivesse vivendo um sonho e ainda não tinha sido acordado. Eu lembro que eu perguntava assim muitas coisas na questão de aprendizado mesmo, por exemplo, com o Roberto Carlos, que era um jogador já mais experiente que eu e jogava na minha posição. Falava muito com o Júnior Baiano, que foi meu companheiro de quarto, né? O Júnior, além de ter sido meu companheiro de concentração, a gente jogamos juntos um período curto no Flamengo. Então, a convivência com eles
para mim foi muito importante nesses aspectos, né, de aprendizado, por eu ser um jogador ainda muito jovem. Um relato dramático das 6 horas que abalaram o Brasil. Ouvindo os personagens desse momento que os brasileiros não conseguem esquecer, nossos repórteres fazem novas revelações sobre o dia em que o Brasil perdeu o Penta. A convulsão que ele teve foi antes do lanche e muito próximo do jogo, e eu acho que aquele acontecimento, assim, prejudicou muito a performance do time para disputar a final daquela competição, né, daquela Copa. Então, uma imagem assim marcante que eu tenho dessa minha primeira Copa, com certeza foi a convulsão que o Ronaldo teve na concentração. O jeito dele ficou totalmente estranho, me olhava de uma maneira assim até triste. De tudo, mas quando ele começou a passar mal, ele teve sintomas de convulsão, né? E o Edmundo saiu gritando, né? Ronaldo tá passando mal. Eu abri a boca dele para ele respirar melhor. E torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. Eu acho que a seleção brasileira tinha um time, uma seleção melhor que a França, eu acho. Só que eu acho que a parte mental dentro de um jogo tão importante que foi aquela final e o acontecimento que a gente presenciou ali dentro da concentração, eu acho que tirou um pouco, desfocou um pouco o time de entrar melhor preparado para aquela final. E a derrota, claro que não estou falando, querendo buscar uma justificativa ou uma desculpa, mas eu acho que se a seleção brasileira tivesse 100% mentalmente e não tivesse acontecido o que aconteceu com o Ronaldo, eu acho que a seleção teria totais condições de vencer aquela Copa. Depois da Copa do Mundo, eu fiquei no período de quase um ano no Real, vim emprestado no Flamengo e depois da Copa de 98 o Leverkusen me comprou. A minha carreira, ela meio que teve um rumo diferente, um rumo assim, uma crescente, né? Que foi quando eu fui para a Alemanha. Então, no 2002 não ter sido convocado foi a maior frustração que eu tive na minha carreira, porque eu fui preterido pelo treinador na época, o Filipão, vivenciando a melhor fase da minha carreira. Isso é frustrante para qualquer jogador, né? Então, para mim foi não ter sido convocado, foi como se eu tivesse vivenciado um luto. Então eu lembro que eu nem assisti muito aquela Copa do Mundo, senti bastante a não convocação, mas ao mesmo tempo, depois desse período, dessa fase que eu fiquei muito mal, eu precisei voltar para o foco de novo, né? Eu precisei buscar as minhas metas de novo. Então eu passei a buscar, não indo, mas depois desse um mês ruim, que foi as minhas férias, eu passei a focar e priorizar muito a próxima Copa. Um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para anunciar para o povo brasileiro, para a torcida brasileira, a convocação dos 23 que nos irão representar na Alemanha. Como eu sempre fui um cara muito centrado, muito focado, eu foquei em ir para aquela Copa de 2006 para ser protagonista. Os aprendizados que eu tive nas Copas anteriores, 98, ainda muito jovem, não indo para 2002, eu cheguei muito forte em 2006, né? Então, acho que toda essa preparação até chegar nessa Copa, eu passei por muitos processos. E esses processos
foram me moldando, foram me capacitando. Esses processos foi fazendo com que eu melhorasse cada vez mais na minha carreira, e esses processos eu acho que para mim foram muito importantes, né? Rogério Ceni, Ronaldinho, Ronaldo e Zé Roberto. Se a gente for buscar dentro de uma pesquisa, a porcentagem é muito pequena de um jogador que não jogou a Copa que a seleção foi campeã, 2002, e depois chega em 2006, depois de 4 anos, você não fazendo parte daquele grupo vencedor, é muito difícil quem não fez parte chegar depois na próxima Copa, eu não diria assim, fazendo parte do elenco do grupo, chega como titular. Então esse processo que eu passei nesses 4 anos, eu acho que me fez ser mais forte. O lançamento para Zé Roberto, o goleiro, ele tentou, fez a finta, o terceiro gol que o Falcão pediu. As lembranças que eu tenho de 98, com certeza a medalha, né? Medalha de ser vice-campeão mundial ali. E tem uma camisa também daquela Copa. E também o meu memorial, né, onde eu guardo as lembranças de coisas especiais que eu tive, como camisa, como chuteira, como medalha, né? E isso para mim é algo que fica perpétuo, né? Faz parte de uma carreira de sucesso e com certeza ter esses objetos, né? Com certeza dá continuidade a um legado que ficou. E sua expectativa para essa Copa do Mundo? Enfim, o que você espera, o que você aguarda? A expectativa somos brasileiros, né? Então a expectativa é que o Brasil faça uma grande Copa do Mundo e com certeza estarei na torcida.